vidas. Age, Senhor, com tua misericórdia. Em teu nome, Jesus, nós clamamos. Cobre, Senhor, cobre-nos com tua bênção. Age com poder. Age, Senhor. Age com poder, Senhor Jesus. Coloque a mão na sua cabeça, pede para o Senhor abençoar a sua inteligência. A raiz da alma, não é sem dúvida nenhuma, nosso cérebro, nosso psique, a força dos nossos sentimentos, das nossas ideias, das nossas crises. Que o Senhor neste momento comece a fazer uma libertação. Todo ódio, toda mágoa, toda ferida profunda seja desarticulada agora pelo olhar amoroso de Jesus. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, pedimos a intercessão dos santos anjos, que o Espírito do Senhor comece a fazer uma libertação profunda. Pessoas que têm muitas dores de cabeça, que o Senhor comece a aliviar. Pessoas que não sabem que decisão tomar, que estão sentindo como se o mundo tivesse muito pesado sobre seus ombros. Neste momento peça para o Senhor que toda clareza de libertação venha sobre nós. Senhor, eu clamo agora, vai iluminando, Senhor, que esta semana seja uma semana de clarividência, Senhor, de enxergar, Senhor, flashes dos caminhos a serem tomados, Senhor. Derrama esta graça, Jesus, derrama esta graça. Age, Senhor, com teu Espírito, age, Senhor, com tua misericórdia, Senhor. Dá-nos, Senhor, sobre as coisas que temos que andar, sobre as coisas que temos que decidir. Dá-nos esta clarividência, Senhor, ver claro as coisas que nós não estamos conseguindo ver com clareza, e acabamos tomando decisões, procurando acertar, Senhor, mas tão oprimidos, com tanta pressão, que não enxergamos direito. Liberta agora para podermos enxergar, Senhor, enxergar. Vira para o seu irmão, faz o sinal da cruz na testa dele, pedindo, é simbólico, claro, mas pedindo que o Senhor dê mais clareza. Existem situações específicas em cada um de nós aqui, e esta semana é uma semana que o Senhor vai trazer clareza para você. Aquele que é ansioso demais, precisa de clareza para não tomar uma decisão precipitada. E se tiver que tomar a decisão, que consiga saber para que lado ir. Aquele que não está encontrando porta aberta, que consiga enxergar que porta que ele tem que bater, que ele não está batendo. Aquela que está olhando a sua vida pessoal, ficar sem estrutura, que ela consiga enxergar qual é o caminho. Que o Senhor conceda este dom. A igreja diz que esse é um dos dons préternaturais, quer dizer, é o dom da idade da pedra, é o dom que Deus concedeu naturalmente e que acabou sendo obscurecido nas nossas vidas, mas o Espírito Santo pode restabelecer essa clareza. Tem muita gente que não tem clareza, e eu vou ser sincero, tem muita gente que pede oração, porque precisa de clareza, e Deus às vezes dá essa clareza para alguém que reza, mas a gente também corre o risco de às vezes seguir um conselho que não veio do Espírito. Então, se Deus não nos ajudar na mesma boa vontade, a gente pode acabar errando o caminho. Então fala para o Senhor: Senhor, eu preciso. Se você é uma dessas pessoas que precisa desta graça, peça a Deus. Ele mais do que ninguém tem interesse em te dar isso, porque Ele quer que você seja feliz. Quem quer destruir sua vida não é Deus. O mundo, o diabo nos pressionam, mas o Senhor quer te dar clareza. Fala para o Senhor, se você precisa, pede ao Senhor. Seja no que for, seja numa decisão com as pessoas da sua casa, seja numa decisão pessoal, seja numa questão com você mesmo, seja numa decisão com a tua fé. Peça ao Senhor: Senhor, age agora, dá-me essa graça. Coloca a tua mão: Senhor, eu preciso dessa força, Senhor. Dá-me força, dá-me vitória, Senhor. Fala para Jesus: eu preciso da vitória, Jesus. Concede-me a vitória, Senhor. Dá-me, Senhor Jesus. São Paulo, na carta aos Romanos, diz: se creres no teu coração e proclamares com a tua boca que Jesus é o Senhor. Veja que é duas ações.
Não adianta proclamar se o teu coração não acredita que Jesus é Deus, deu a vida por você, te ama, se fez homem, sendo Ele poderoso por amor, porque estava acima de todas as coisas, se entregou por nos amar imensamente, ressuscitou, está vivo, subiu à direita do Pai, e é o Senhor de todas as coisas, e um dia todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que Ele é o Senhor. Todo joelho, no céu, na terra e no inferno, diz a carta aos Filipenses e repete a carta aos Hebreus. Todo joelho vai reconhecer, Jesus é o Senhor. Eu prefiro reconhecê-lo já, como Romano nos orienta. Se você crê no teu coração e proclamar com a tua boca. Então a música é uma maneira de você proclamar. Então proclama, mas creia. Não adianta nada proclamar se teu coração não acreditar. Então primeiro fecha os teus olhos. E se você não sente fé para isso, fala que nem o pai daquela criança epilética que foi levada a Jesus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Se você precisa dizer isso para o Senhor, fala: Senhor, aumenta a minha fé, eu quero crer, porque vou proclamar que você é o Senhor da minha vida, é o Senhor da história, é o Senhor de todas as coisas, mesmo quando eu não entendo o rumo da minha vida. Eu creio que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Está me ouvindo? Isso é a fé, fé da igreja. Essa é a fé que a gente encontrou nos apóstolos. Repete para você: eu creio que todas as coisas concorrem para o bem dos que creem em Deus. Todas as coisas. Deus faz de um mal um bem maior. Deus faz de um mal um bem maior, para que todas as coisas concorram para o nosso bem, para o bem dos que amam a Deus. Eu te amo, Jesus, que todas as coisas concorram para o nosso bem. Aqui é um povo que te ama, Senhor, que todas as coisas concorram para o nosso bem. Nós cremos, Senhor, que Tu ressuscitou dos mortos, está vivo. Nós cremos, Senhor, que Tu derramas o Teu Espírito para viver entre nós. Nós cremos, Senhor. E é porque nós cremos, Senhor, que nós proclamamos: você é o Senhor, Jesus é o Senhor. Na palavra de Deus, na tradição do Antigo e Novo Testamento, a tradição judaica cristã, a gente é uma coisa só. A gente não é um pedaço de coisas juntadas que agem diferente. Houve um tempo, e é normal, porque a fé ela vai caminhando e a cultura das épocas vão influenciando a reflexão. Então houve uma época influenciada pela cultura grega, de Aristóteles, que o pessoal achava que a gente tinha um corpo e a alma, e que o corpo era um estorvo para a alma. Haviam até alguns pregadores e homens santos, mulheres santas, que achavam que o nosso corpo era algo que atrapalhava, não é? Os nossos sentidos, eles nos arrastavam para coisas ruins, e haviam até agressões do próprio corpo, não é? A gente ainda encontra algumas pessoas que têm a cabeça e que leem esses grandes homens e essas grandes mulheres que serviram a Deus imensamente e que na sua época era assim que pensavam. Não é? E ainda o próprio São Francisco chega a chamar o seu corpo de irmão burro. Não é? Como se porque aquilo tinha limites, e teve mesmo, ele ficou cego. E depois as chagas que ele recebeu de Jesus trouxeram limites para o seu corpo. Só que a tradição judaica cristã, a tradição e hoje a leitura que a gente faz, depois de mais de 2000 anos de reflexão da palavra de Deus, é de que a gente não tem um lado ruim. Deus não criou nada ruim, Ele criou tudo muito bom. Você, eu, nós, o ser humano, é uma bênção extraordinária. Extraordinária. Pode falar para o teu irmão: você é espetacular em todos os sentidos. Espetacular, não tem igual. Mesmo você que perdeu o cabelo, branqueou, ganhou uns quilos, você é espetacular. Essa é a realidade, porque Deus nos amou tanto, a ponto de colocar em nós a fagulha divina. E quando Ele decidiu estar no nosso meio, Deus sendo um só,
Ele decidiu estar revestido da nossa humanidade, a tal ponto que a nossa humanidade ficou divinizada. Se nós temos a oportunidade de viver a eternidade, de viver o divino, de viver essa graça em Deus, é porque Jesus assumiu a nossa natureza. Mas na Escritura, sempre a leitura que foi feita é de que você é uma coisa só. O teu corpo, tua parte física, é uma bênção, mas ela está unida à parte da tua alma, o teu psique, os teus pensamentos, o que controla as tuas emoções. Eu até dei um testemunho aqui de uma pessoa que sofreu um acidente, bateu a cabeça e perdeu o olfato, não tinha mais essa capacidade de sentir cheiros. Não é? Quer dizer, a nossa mente, nela está tudo isso, todo esse conhecimento que a gente recebe, todos os nossos sentimentos, a reação do nosso corpo. Nosso corpo, ele é ligado, a nossa alma não tem sentido sem o nosso corpo. Mas nós não somos só alma e corpo, nós somos alma, corpo, mas nós somos também espírito vivente. Nós recebemos uma fagulha divina, nós temos um Espírito em nós, e ele não é separado. Então, quando nós estivermos um dia com Deus, nós não vamos ser fantasmas. Por que quando a gente olhou a ressurreição, Jesus fez tanta questão de sentar, comer entre eles, mandar Tomé enfiar o dedo nas suas chagas, mostrar a sua mão chagada? Por que ele fez tanta questão disso? Para dizer, gente, esse corpo é diferente. Claro, depois da ressurreição, não é, Jesus era um corpo novo, tanto que não foi reconhecido de cara. As mulheres que estavam lá não o reconheceram, acharam que ele era alguém que talvez tivesse até roubado o seu corpo. Fala, se roubasse o corpo, diga onde colocasse, que nós vamos lá buscar. Mas um corpo com certeza. Está certo que esse corpo vai desaparecer, vai se queimar, vai se consumir, não todos, né? Tem aí corpos intactos, a gente pode ver, Santa Rita de Cássia, Santa Clara, até hoje está lá para ver, São João 23, independente disso, nós vamos ser revestidos e somos um todo. E se a hereditariedade vale para o nosso corpo, e ninguém mais duvida disso. Tanto é que cada vez mais tenta se encontrar as ligações para fazer com que a gente possa ficar menos doente. Qualquer um aqui que já teve que passar por uma luta com o alcoolismo, ou você que foi alcoólico, ou alguém da tua família, você estudou e sabe quanto que a hereditariedade atinge. Eles falam, se teu pai era um alcoólatra, você tem 25%. Se o teu avô era também, você tem mais 25%. E se da parte da tua mãe você tinha mais o teu avô, tua avó que bebia, você tem mais 25%. Você tem 75% de chance de se tornar um alcoólatra, porque está na tua hereditariedade. Mas você vai ser um alcoólatra? Não sei. Se você nunca beber, você nunca vai ser. E por incrível que pareça, não é? Minha avó materna tinha uns olhos azuis. Nunca vi um olho azul anil daquele jeito da minha avó, da espanhola lá da casa da minha mãe. Pois é, né? Todos nós queríamos, não nasceu um com aquele olho azul, né? É recessivo, é mais difícil. Mas pode ser que apareça aí, não é? Num bisneto, de repente chega o olho azul, você fala, não é? Combina com algum antepassado da esposa do neto, do esposo da neta, e nasce com o olho azul, de repente você fala, o olho da avó aqui, né? Lá no bisneto. Por quê? Porque a hereditariedade não tem esse controle, mas que ela atinge as nossas vidas fisicamente, ninguém tem dúvida. Você vai ao médico, ele pergunta, alguém da tua família já teve isso? E você já sabe que quando alguma enfermidade, a televisão mesmo falava, por causa do câncer de mama, analisar os antepassados. A Bíblia, e eu preguei para vocês aqui, mostrando o caráter de Abraão e de Isaac. Quem estava aqui naquele dia viu.
A mesma covardia de Abraão em assumir sua esposa com medo de morrer, Isaac faz com Raquel. Eu ainda falei, não é? Que Raquel era uma mulher muito fiel, a Bíblia diz, e por isso acho que Deus preservou-a, porque Sara acabou tendo que viver lá com o faraó, como concubina do faraó. Raquel, o pessoal lá que dominava aquela região, não a tocou, porque acabou vendo Isaac com ela. Então a gente sabe que o caráter também passa. O positivo, maravilhoso. Mas o negativo também. O que não significa que os filhos vão cometer, às vezes, as mesmas fraquezas que os pais. Significa apenas que ele tem lá nos seus genes características que os arrastam para aquilo. Mas eles podem nunca dar espaço. Mas há a tendência. E quando a gente sabe que tem a tendência, é melhor, porque aí a gente pode lidar com isso, fazer asceses, né? O que é uma ascese? São exercícios espirituais, fazer exercícios espirituais para ajudar esta dimensão que existe, de negativo. E a gente pode rezar. Porque assim como a gente reza pela pessoa que já está enferma, com uma determinada enfermidade, a gente pode rezar por aquela que a enfermidade não se manifestou. Eu tenho um sobrinho que o pai dele tinha muito problema respiratório, mas muito, de ficar internado semanas. E a minha irmã dizia assim, nós vamos rezar, porque eu não quero que meus filhos tenham esse problema, que era muito sério. E o médico disse, isso é hereditário, esse tipo de problema nos brônquios desse jeito. Pois nenhum tem. Então a oração que você faz pela enfermidade, não é melhor você fazer antes da enfermidade surgir? É ou não é? Eu não digo para você que daí você vai rezar e isso não vai acontecer. Porque também quando a gente reza pelo enfermo, às vezes Deus o cura e às vezes não. Mas eu sei que eu vou ter muito mais força se eu estiver unindo duas coisas. A percepção daquilo que existe. Porque daí eu posso tomar cuidados e a oração. Por isso é que é tão importante esse caminho de hereditariedade. E isso acontece também na questão da personalidade. Eu posso então orar e começar a ajudar a pessoa para que não se manifeste determinadas características de desonestidade, ou de sexualidade perturbada, ou de violência, ou de natureza extremamente impaciente, ou de dificuldades de aprendizado. Há dificuldades de aprendizado que são, sem dúvida, por causa de traumas, não é? E aí é outra cura, não é hereditária. Mas tem coisa que é hereditária, e se eu sei, não só eu posso ajudar com atitudes que façam a pessoa viver melhor, como com a oração poderosa, que eu sei que vai agir. E eu falei, no primeiro dia, se com o pecado original, que é a raiz que nos arrasta para o mal, e a gente é batizado, e pelo batismo, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo vence o pecado original, a gente passa o resto da vida lutando contra essa natureza que nos arrasta a fazer o mal que não queremos. O próprio São Paulo fala isso em Romanos. Faço o mal que não quero e não o bem que quero. Imagina com estas outras questões que não são ligadas ao pecado, mas são ligadas à personalidade. Só que nós temos que ir mais além. Se eu sou uma coisa só, se eu sou físico, se eu sou alma, se eu sou psique, se eu sou espírito também, significa que eu também recebo essa hereditariedade na minha dimensão espiritual, que envolveu feitiçaria dos meus antepassados, revoltas com a igreja, muitas vezes por culpa da igreja, outras vezes por culpa também dos meus antepassados, porque a igreja sempre esteve muito envolvida com a questão de dinheiro no passado, então as brigas por causa de dinheiro sempre foram muito grandes.
né? Hoje em dia não, mas naqueles antepassados lá, sim. Então todas estas crises, todas essas lutas, fizeram com que alguns renegassem a fé, deixassem se contaminar por contaminações espirituais. Então eu preciso também orar para ter uma libertação nesta dimensão, porque na medida em que eu vou tendo todas estas hereditariedades negativas, e a gente pensou muito para chamar de maldição hereditária, porque dá um arrepio, né? Maldição. E eu fiz questão de explicar aqui, para quem estava vai lembrar muito bem, quando eu disse assim, quando você recebe aquela saúde extraordinária do teu avô, ou quando você recebe aquele cabelo lindo que a tua avó, tua tia-avó tinha, você diz que recebeu uma bênção. Por que quando você recebe uma coisa ruim, você não vai dizer que é maldição? É maldição, sim, não tenha medo das palavras. E é para chocar que eu usei essa palavra, não precisava. Mas quando choca, a gente vai ao encontro de querer tirar isso da nossa vida, porque ninguém quer uma maldição na sua vida. Você quer? Fala para o seu irmão, eu não quero maldição na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu não quero. Não quero. Aproveitei para falar também de determinadas dimensões e passos que a gente tinha que dar para poder viver esse combate. E é lógico, a maldição hereditária exige participações em missa, porque durante a celebração da missa é como se tivesse um portal que une o presente, o futuro e o passado. Exige que a gente participe de cercos de Jericó quando possível. Mas principalmente as campanhas quando nós nos unimos, porque aí nós somos uma massa de irmãos na busca de uma grande libertação para todos. E durante toda a campanha, eu fui cutucando vocês, falei, pega o teu geneagrama, o Senhor vai te dar sonho, o Senhor vai te mostrar caminho, porque a gente não pode imaginar a oração como sendo apenas a repetição de uma série de fórmulas, mesmo que seja de ler a Bíblia sem parar, não é uma quantidade que faz isso, mas é a ação da fé em nosso coração, e ninguém é igual, ninguém vai rezar igual, mesmo que você faça a mesma oração, cada alma é única. O Espírito que age em você, o Espírito de Deus vai agir no Espírito que há em você, e é único. E eu falei, você tem que fazer a lição de casa. Sinceramente, aqui no grupo, quantas pessoas, pelo menos uma ou outra vez, procurou orar, ver, pesquisar, para poder fazer essa campanha, também cuidando de fazer a sua parte individualmente? Levante a mão. Glória a Deus, mas podia ser mais, porque isso não faz o bem para mim. Claro que faz também, né? Porque o corpo todo sente, né? O dedão inflamado dói para o corpo inteiro. Então mas o que eu estou mostrando é que uma caminhada de grupo de oração séria é uma caminhada que a gente sabe que ela é para a vida. Ela não é só para vir aqui num determinado momento, mas ela tem que me mover na vida. Eu queria só, antes de nós fazermos um momento final de oração na nossa campanha, eu tinha até pensado em nós lermos o texto de Ezequiel, dos ossos secos, quando o Senhor fala para Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, e os ossos se levantam, e profetizar que vem a carne se junta aos ossos, e profetizar que venha um espírito vivente, e os ossos tomam vida. Mas eu acabei escolhendo passar um pouquinho esse texto, para mostrar um caminho que é fundamental nesse nosso processo de libertação. E se nós formos libertos, nós seremos pessoas melhores. Por que o Senhor faz isso? Porque Ele nos quer felizes. E a felicidade, às vezes, nós pensamos que Tem gente que pensa que se fizer o casamento certo, pronto, encontrou a felicidade.
as pessoas que fizeram excelentes casamentos que estão aqui, basta isso para ser feliz? Não, não basta ter feito um bom casamento e a tua felicidade está garantida. Não está, não está. Pessoas aqui que se deram ou estão muito bem financeiramente, ou estiveram, bastou conseguir alcançar a vitória financeira para você dizer que você está feliz na vida, a vida é feliz? Não está, porque a felicidade é muito mais complexa do que isso, e é por isso que a fórmula garantida de felicidade é a de Jesus, é a de Jesus, aonde pobres foram felizes, celibatários foram felizes, casados foram felizes. Jesus tem a fórmula de felicidade, gente. E se Ele nos apresenta um caminho que nos liberta, é porque isso vai nos ajudar a ser felizes. Quem quer ser feliz, levanta a mão. Vê se a pessoa do teu lado está de mão levantada. Tá? Fala para ela. É com Jesus. É com Jesus. Aliás, é a única garantia, porque nós não temos como, se a nossa felicidade depender das outras pessoas, vai ser difícil, porque aí eu dependo do outro fazer o que eu acho que eu preciso para eu ser feliz. Vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado, vocês não acham, não? Porque o outro também quer ser feliz e de uma outra maneira. Eu sempre dei risada de uma brincadeira que um casal amigo meu fazia, apesar de eu não achar que aquela brincadeira era muito saudável, né? Porque ela dizia assim, ai, eu procurei tanto, encontrei ele que é meu príncipe encantado. E ele falou assim, e eu que estava procurando outra princesa, não achei e fiquei com essa mesmo. De muito mau gosto a brincadeira dele, mas ela tem um fundo que é importante. Não é? A tua busca não garante que a resposta do outro seja igual. Se a tua felicidade depende do outro, vai ser mais difícil ser feliz. Vai ser mais difícil ser feliz. A tua felicidade depende da restauração na sua vida. Claro que nós queremos ser abençoados em todas as áreas. Quem não quer? Eu quero. Em todas. Não é? Filhos espetaculares. Esposa, esposo maravilhoso. Condições de poder comprar e ter algumas coisas bacanas. Não precisa ter muito, né? Todo mundo quer. Te ajuda? Eu não digo que isso não vai te ajudar, mas isso também não vai te trazer, a coisa tem que vir do outro lado. Sem isso você pode ser feliz. E com isso igualmente, porque ela está em outro lugar. E essa restauração hereditária é fundamental, porque se você já tiver uma natureza não liberta, de melancolia, vai ser difícil ser feliz com qualquer coisa. Ou não? Então tem que procurar a libertação mesmo. E eu quero então deixar para vocês, do livro da carta de São Paulo aos Romanos, diz assim, logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente, e a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. O texto de Romanos está dizendo que essa libertação de receber esta herança, primeiro, quando você trabalha bastante, lá, ficou rico, trabalhou muito, ficou rico, que maravilha, certo? Você diz assim, ó, o que eu tenho veio com o meu esforço, parabéns. Aí você chega lá num determinado lugar lá dos chiques, dos que tem aí essa grana toda.
E senta do teu lado outro e você fala assim, ó, tudo isso que eu tenho aqui, ó, eu me matei para ter. E o outro vira e fala assim, pois eu não fiz nada, eu ganhei. Era a herança do meu pai. Tirando o fato de que às vezes não sabe lidar com o dinheiro, eu pergunto para você, o dinheiro dele é diferente do teu? O que ele tem é diferente do outro? A diferença é que você penou para ter, o outro ganhou de graça, não é? Claro, não quero falar do mundo do dinheiro, porque aí tem outros lados, outras questões, que eu estou só usando um exemplo muito rudimentar, para dizer que a grande libertação é um presente. Você não tem que fazer nada extraordinário, você não tem que ser a pessoa de mais fé, mais oração do mundo, você não tem que ter feito as maiores práticas, você não tem que ter sido a pessoa mais exemplar da história. Você tem que ter recebido a fé de Abraão. A fé de Abraão. E todos os que têm esta fé tornam-se herdeiros. Recebem, e o texto faz questão de falar a palavra, gratuitamente. Gratuitamente tem que pagar quanto? Fala para o teu irmão, ele não sabe o que é. Fala, gratuitamente é de graça, não paga nada, não custou nada, veio porque ele deu. Tem gente, tolamente, que pensa, fala, então, eu vou viver com desonestidade, com tudo, porque vai vir de graça. Eu vou dizer para você, a hora que você aceitar essa fé no teu coração, você vai poder ser desonesto, mas não vai querer. Você vai poder ser injusto, mas não vai querer, porque quando a gente recebe essa herança da felicidade, a gente quer agradar quem nos deu de graça. É a inversão, você não faz para ganhar, você ganha e por gratidão você faz. Percebe a diferença? É assim com Deus, Ele nos dá primeiro. E eu vou ser muito sincero, eu tenho muitos defeitos, e por isso eu sou muito grato que Deus me escolheu e me dá de graça essa herança. É a herança da fé que faz essa libertação, e que eu tento renová-la cada vez, pedindo que essa minha fé possa me sustentar e aumentar cada dia mais, como a fé de Abraão, que chegou ao ponto de ter coragem de entregar seu filho, porque sabia que Deus era capaz de ressuscitar seu filho. Se Deus mandou matar, eu vou matar, porque Deus vai ressuscitar meu filho, se precisar for. Uma fé absoluta. Pois eu quero falar para você, que Deus já me deu tanto, que o que eu mais quero na minha vida é agir de maneira a demonstrar para Ele minha gratidão. É que eu não consigo, então eu faço um monte de coisa que não devia fazer ainda. Mas o meu coração é de ser justo por causa do que Ele já me deu, é de amar meus irmãos por causa do tanto que Ele já me amou. Percebe a inversão? E hoje é você que Ele está falando, é de graça, mas para receber de graça, necessário vos é a fé, para ter a libertação, inclusive para atingir toda a memória que existe em nós, e cada célula nossa tem memória. Eu dei alguns exemplos, quem participou aqui da campanha viu alguns exemplos, e hoje é claro, a memória não está só aqui na cabeça, nosso corpo tem memória. Pois eu quero dizer para você, para isso, para receber isso, você precisa receber de graça. Precisa receber essa herança de libertação. E essa herança vem pela fé. Então, o teu caminho a partir de hoje é a fé de Abraão. É a fé em Jesus Cristo. Senhor, nesse momento, nós pedimos, aumenta a nossa fé para recebermos esta graça. E a própria palavra diz, graça porque é de graça, dessa libertação. Senhor, que todas as nossas células, todos os nossos familiares, assim como nós vimos, Senhor, a libertação hereditária atinge inclusive as outras pessoas da nossa família, através de nós, age agora, Senhor, com uma profunda libertação. Eu creio, Senhor,
Eu creio, Senhor. Fala para o Senhor da tua fé. Se é a fé que te dá posse, diga: eu creio na tua vitória, eu creio no teu poder, eu creio no teu nome, eu creio no teu sangue, eu creio no teu Santo Espírito. Eu creio, Senhor.